Muito boa noite. Boa noite. De vez em quando a Dona Áurea procura alguém capacitado para vir aqui, mas nem todas as quintas-feiras ela consegue achar. Então, aí a gente tem que vir ajudar um pouquinho, porque afinal de contas a gente tem muita dívida, né? Muita dívida de amor com a humanidade. E nós não podemos recusar um pedido tão carinhoso, tão amoroso. Nós acompanhamos a casa já há alguns anos, não faço muita ideia de quantos anos, mas a gente também precisa desmistificar essa questão de idade, de tempo, porque pela afinidade que a gente tem com tantas pessoas aqui, mesmo com a Dona Áurea, ela já esteve em casa, nós já tivemos conversas muito bacanas, muito gostosas, muito agradáveis, demonstram que nós não nos conhecemos há 6 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos, não é? Então a doutrina espírita veio também para nos ajudar a entender a questão da imortalidade. Às vezes a gente fica atrelado ao tempo, pensa assim, o velho, amigo da casa, mas será que ele vai ficar ofendido, chamar ele de velho, né? Mas em verdade, nós somos imortais. Nós estamos aqui, já passamos por aqui, vamos passar por aqui provavelmente muitas vezes ainda. Então é preciso desmistificar isso, é preciso nós entendermos que estamos na Terra, mas que em verdade a Terra é uma morada provisória para todos nós. E que nós temos 2 tipos de família, a família consanguínea e a família espiritual, e que não raras vezes nós encontramos com familiares espirituais em lugares que a gente menos pode imaginar. Então a gente vai fazer um curso em algum lugar, vai fazer um trabalho numa outra empresa, vai fazer alguma coisa em algum lugar e a gente encontra lá pessoas com grandes afinidades, que a gente troca meia dúzia de palavras e percebe ali uma coisa bonita, gostosa entre nós e as pessoas, não é? E o objetivo do Evangelho é basicamente esse. Nós precisamos, com todas as nossas forças, vencer as barreiras das nossas inimizades, dos nossos antagonistas, das pessoas que não nos querem bem, das pessoas que combatem a gente, das pessoas que desconfiam da gente, das pessoas que não nos querem bem de forma alguma. Nós precisamos vencer isso, porque somos filhos de um mesmo Pai. Nós somos uma grande família. E, obviamente, nós estamos aqui porque, por criancices, muitas vezes, fizemos mal ao nosso semelhante. Mas é a criança que está experimentando, põe lá a mãozinha no buraquinho da eletricidade, sem a menor noção de que aquilo pode causar um impacto perigoso para ela. Muitas vezes a gente faz isso sem ao menos perceber. Então, aqui na Terra, a gente passou dezenas, centenas, quem sabe até milhares de vezes. E às vezes com esse entendimento de que nós vamos crescer um pouquinho, de que lá a gente fez alguma coisa que não devia, e aí as pessoas que recebem uma maldade nossa não conseguem perdoar, seguem a gente, e aí nós ficamos naquela briga de gato e rato e seguimos em frente, e vivemos assim, um foge do outro num momento, depois o outro foge daquele que estava fugindo dele, porque está numa condição diferente, está numa condição melhor, e a gente vive encarnações assim, é uma roda de encarnações. Na Índia, eles têm esse entendimento, esse conceito na roda das encarnações, porque são aqueles espíritos que rodam, não saem do lugar, não dão um passo à frente, não dão um passo em direção a algo maior, a algo melhor. Então vivem envolvidos em intrigas, estão sempre desconfiados, estão sempre achando que tem alguém conspirando contra si. Estão sempre assim, vivendo momentos dramáticos, a vida fica pesada, fica difícil, não consegue encontrar rostos carinhosos ao seu redor, não consegue se afinizar a ninguém, se encontrar com ninguém, não consegue manter um relacionamento saudável, bonito com as pessoas, de amizade, de amor, vivem isoladas. E aí nós pensamos, poxa vida, estamos na Terra para isso. Então a doutrina espírita veio abrir esse véu para todos nós, para dizer o seguinte: tenha calma, você é imortal, não tenha medo, segue à frente. Um irmão nosso pode nos fazer o mal? Pode, ele tem livre-arbítrio, mas no fundo ele é o nosso irmão. E no fundo, nós nos atraímos reciprocamente de acordo com algumas possibilidades, necessidades, compromissos. Então, se recebemos um mal de alguém de uma forma invertida, ou ruim, ou pesada, obviamente nós temos uma ligação com isso. Então é preciso buscar o entendimento, buscar a conformação. Nós temos as questões de saúde, que não raras vezes pensamos, por que comigo? Eu que sou uma pessoa tão boa, não é mesmo?
Até vou lá na casa espírita quando a Dona Aurora pede. A gente fica assim, né? Pensando, mas por que comigo, meu Deus do céu? Não é? Por que uma unha encravada? A gente reclama dessas coisas. Você sabe que o homem tem medo de unha encravada? Vocês sabiam disso? Tem medo. Tem um medo lascado de unha encravada. Tem medo de ir no dentista. Tem medo de ir no psicólogo. Tem medo de doar sangue. O homem tem medo de tanta coisa, meu Deus do céu, não é? Tem medo de barata. Tem mesmo, né? Hoje eu vou dar um remédio importante para vocês aqui para acabar com as baratas, os ratos da casa, tá bom? Vou dar um remedinho que é infalível aqui para vocês. Eu estou fazendo lá uma farmácia agora, então me aproveitando das palestras para vender, né? Então vou passar para vocês aí. Então nós precisamos pouco a pouco nos integrar à justiça maior, à justiça divina. E de vez em quando se perguntar, mas por que tanta aflição? Por que tanta desconfiança? Por que tanto desamor? Por que eu sou assim? Por que eu não procuro melhorar-me um pouquinho? Será que eu vou continuar vivendo do mesmo jeito, na mesma roda das encarnações? Vai para o mundo espiritual, volta, aí passa. Momentos difíceis, de aflição, coisas terríveis. Uma encarnação, 2, 10, 50 encarnações vivendo aquele drama. Impôs sacrifício para alguém, depois alguém impõe sacrifício para ele. E aí a gente vive assim. A gente não consegue se libertar disso. Aí veio o Kardec. O Kardec foi chamado assim por uma besteira. Vejam, na França tinha lá as mesas que ficavam se mexendo e queriam saber como é que funcionava isso. Chamaram um cientista. Ele recusou, mas depois que deram uma resposta para ele meio invertida, falaram, elas respondem até perguntas. Ele falou, mas é impossível que isso aconteça. Aí ele foi saber o que era. Descobriu um mundo paralelo. Ele falou, meu Deus do céu, como é que pode ser um negócio desse? Aí denominou chamar mundo espiritual, chamar a população desse mundo como espíritos. Descobriu que esses espíritos somos nós, sem o corpo de carne. Olha quanta coisa ele descobriu. Falou, meu Deus, a gente achava que ia para o céu tocar flauta. Flauta não, é harpa. Ia sair voando por aí, ia visitar os países. E ia pregar a paz para os nossos irmãos. Vamos pregar a paz, aí vai todo mundo lá, os anjos, descem lá naquele país. No Irã, por exemplo, desce no Irã, todos os anjos. Meus irmãos, não podemos fazer isso um com o outro. Vamos pregar, vamos mudar, renovar o mundo. A gente achava que era assim. Esqueceu que o maior atributo que o homem tem é a liberdade de escolha, o livre pensamento, o livre-arbítrio. Nós não somos robôs. Nós temos que aprender por nós mesmos. Então, pode ter lá um grupo grande de anjinhos, mas se nós não tivermos disposição, não tivermos vontade, a gente vai atrasar a vida dos anjinhos, porque eles podiam estar fazendo tão bem em tão outros lugares que tem vontade de melhorar, né? E aí a gente não melhora. Bom, tá tendo aula de música também? Aqui agora, dona? É aula. Não, mas, olha, qualquer hora eu vou querer que você toque aí um negócio aí para nós, né? É isso aí, vamos tocar. Meu filho aprendeu violão também, facinho. Nós temos um negócio chamado vocação. E as pessoas pensam assim, mas como que é isso? Tem espíritos que vêm. O cara senta a massa. Eu nunca estudei. Carrega saco de cimento, descarrega caminhão de areia, de pedra, de... E aí o cara vem e toca. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, mas o que é isso? É construção. Construção do passado. Bom, o Kardec descobriu tanta coisa, mas tanta coisa, ficou tão deslumbrado, ele ficou assim muito entusiasmado com isso, trabalhou ativamente por anos, 12 anos, 14 anos, o tempo que lhe restou da encarnação, porque 57, com 53, 52, 53 anos, ele ingressou na doutrina para só sair num caixão, por assim dizer, não é? Então ele percebeu, mostrou para a gente que era preciso nós pararmos um instantinho, um minutinho e pensarmos em nós como seres imortais. Mas aí a gente vai vendo as obras de Kardec e vai pensando assim, mas não é possível que esse camarada tenha escrito isso. Porque as pessoas são tão volúveis, a gente tem precariedades, a gente tem conceitos que são estreitos. A verdade para nós ela é relativa, não é mesmo?
Veja assim, para torcer para um time de futebol, por exemplo. Qual que é o melhor time do Brasil? Qual que é? Corinthians, o que mais? Não tem nada aqui em Corinthians, que é Palmeiras. Palmeiras. Né? Qual que é o melhor time? Corinthians está ganhando? Mas vejam, nós temos sempre uma visão até um determinado ponto. Se a gente olha por cima, a gente fala assim, mas todos os times passam momentos difíceis. Assim como todas as famílias, assim como todos nós, não é mesmo? Então, é o melhor, mas é relativo para aquele momento, para aquele período. Depois vem outro, vai, um volta para trás, outro vem para frente. Não é assim que funciona? Não é? Então, Kardec vai mostrando para a gente, mas a gente percebe assim, essas ideias não são absolutamente dele. Porque se fosse dele, com a restrição que nós temos de alcançar o pensamento comum, pensamento divino, o que ia acontecer? Ele teria escrito para o seu tempo. E, no entanto, a ciência está aí há mais de 150 anos, querendo quebrar as pernas da doutrina espírita, querendo mesmo, com vontade. Existem até movimentos aí que são pagos para isso, não é? Para encontrar uma falha, um erro, um absurdo, para encontrar alguma coisa que não é verdadeiro, que já foi ultrapassado, que não funciona mais. E não conseguem. Imaginem, os partidos políticos, por exemplo, não é? De repente surge um que é maravilhoso, aí daqui a pouco um outro fala, cuidado que tem uma pessoa entrando pelos fundos lá que vai te atrapalhar. Não é assim? Com Kardec, vocês acham que não aconteceram isso? Que não aconteceu isso? Claro que acontece o tempo todo. Não obstante isso, como o pensamento não é humano, obviamente, é um pensamento que, assim, ele abrange um período, ele é contemporâneo a um período. Então ele abrange um ciclo de vida, por exemplo. Sei lá, 2.000 anos, 3.000, 5.000. Cristo falou para quanto tempo? Para quantos anos o Cristo falou? Para 30, 60, 100, 1.000, 2.000? Né? Cristo falou para a imortalidade. Veja. Não obstante a isso, tem tanta gente que ainda fala, não, isso aqui é bobagem, é besteira, é isso, é aquilo. Mas não refutam. Então, por mais que se estude o Cristo, aí vem a psicologia e fala realmente é o perdão. O perdão é o melhor antídoto para a gente se livrar de problemas psicológicos. E o Cristo já falou isso há 2.000 anos. Quer dizer, sabe, uma coisa assim de falar, meu Deus, aí vem a ciência, traz um monte de invenções, um monte de coisa, não é? E aí o Cristo fala do contemporanismo, da vontade que nós temos de vivermos em paz uns com os outros, de convivermos em fraternidade, em amor. Fala do amor. Hoje a gente ouve falar de amor de uma forma tão bonita, não é? Os ecologistas, por exemplo, outro dia vi um abraçado numa árvore. Meu Deus, está abraçado na árvore. O que foi, senhor? Não. Estou dividindo aqui o meu amor com ela. Abraçado com a árvore. Você teria coragem de abraçar uma árvore? Já abraçou? Meu Deus, ela é corajosa. Eu abraço também pela energia. A senhora abraça também pela energia boa. Está vendo só? Olha aí o amor. Não é? Então, aí podia trazer um urso para a senhora dar um abracinho nele, né? Dá um abracinho para pegar a energia, que o urso tem bastante energia, não tem? Dá um abracinho no urso que você fica assim, rejuvenescido. Quanto mais idade você tem, mais forte você fica. Porque, olha, um abracinho de urso eu vou te contar, não é? É uma coisa assim, parece até uma brincadeira isso, não é? Mas eu digo que hoje a gente preocupa com os nossos irmãos inferiores. Hoje a gente está aí pensando, precisamos preservar aí algumas coisas. Não vamos abusar, né? Porque a natureza pode nos favorecer muito, mas não vamos abusar. Não é? Então, mas o Cristo está falando isso há Bom, o Cristo falou de amar ao próximo como a si mesmo, não é? Aliás, o Moisés, ele era tão negativo, mas tão negativo. Vocês sabiam disso? Olha, para fazer 10 mandamentos, 8 mandamentos era não. Não matar, não roubar, não furtar. Fala 8 não em casa, hoje você vai preso.
Para o seu filho, por exemplo. Ô mãe, hoje está marcado lá que nós vamos fazer uma... Não vai! Posso sair com o carro? Não vai! Só se encher o tanque. Aí pode. Mas vejam, aí o Cristo fala, amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento só. Falou Moisés, tem a sua participação, tem a sua lógica, tem a sua razão. Mas é o seguinte, se você tiver amor, você não precisa ter não precisa encher a boca de não. Não é? E aí vem a psicologia e fala, não fala não fica só falando não, porque senão fica traumatizado. Mas fala a linguagem do amor, para ver se não é bom. Olha, amor, vai ter um trabalho lá em aqui. Meu namorado vai vir dormir aqui em casa. Você fala, mas amor, você acha mesmo conveniente? Se o marido não estiver em casa, você fala assim, acontece que seu pai tinha programado outra coisa, não é? Mãe, mas eu já marquei com ele, não tem outro jeito, não é? Então, mas aí a gente usa a linguagem do amor. Lá em casa eu uso a linguagem do amor, eu escrevi amor na cinta e no chinelo. Então, às vezes a gente usa o amor, né? Em casa. Mas a gente vai percebendo isso, as coisas que o Cristo falou há 2000 anos. A gente falou da natureza. Uma preocupação assim, que é legítima, óbvio que é legítima, não é? É legítima. Mas é assim, e entre nós, seres humanos? A gente abraça, tem uma coragem de abraçar a árvore no meio da rua, não importa o que falem da gente. Mas se o mendigo falar, escuta, me dá um abraço. Já viram umas brincadeiras assim? Uma pessoa mal vestida no meio da rua, me dá um abraço, todo mundo sai fora dele. Agora põe uma árvore ali, fala assim, me abraça. Aí vai todo mundo lá abraçar a árvore, né? Mas a árvore não tem um cheirinho vencido, essas coisas, né? Bom, depende, onde ela estava plantada, né? Porque tem árvore que às vezes está plantada ao longo do caminho. Está plantada na calçada, não é? Está plantada numa rua que só tem cachorro. Está plantado, sabe, assim, de repente, não é? Mas nós estamos falando em tom de brincadeira para mostrar como nós nos preocupamos até com algo que poderia ficar para segundo plano. Porque se nós conseguíssemos esbanjar amor entre nós, eu fico pensando, olha, eu estou querendo comprar um canhão porque eu quero fazer uma guerra lá no meu país. Você vende para mim? Você vai no meu país e vem comprar? Não, desculpe. Eu vendo para você 1 milhão de pétalas de rosa. Vai no outro país, não vende. Vai no outro país, não vende. Não dá, não. Vai fazer guerra. Mas pra que isso? Nós nem estamos fabricando mais isso. Para de bobagem. Eu queria um fuzil. Só para me proteger um pouquinho, é que eu moro no alto do morro. Não protege com isso, não. Pensa melhor. Procura um jeito de resolver isso. Se a gente esbanjasse amor... a gente precisa, porque tem gente animalizada, porque tem gente assim... Tudo lá atrás, o grande problema, a família. Hoje eu escutei um negócio tão interessante. Tão interessante. Tá muito séria a conversa? Podemos continuar? Você tá ficando com sono? Fala sério. Se você estiver ficando com sono, eu mudo aqui a conversa. Eu vou falar da Peppa Pig. Eu achei uma coisa interessante, porque uma senhora falou assim, eu tenho um filho especial. Tem uns 10 anos, 8 anos, 10 anos. E eu me separei. Agora estou namorando. Aí meu pai morreu, que morava na minha casa. Aí minha mãe mora comigo. Aí eu fiquei pensando, mas não é muita coisa para o meu filho entender? Então, eu namoro, mas ele não sabe e não vê eu namorar. Porque na cabeça dele vai pensar assim... A minha mãe é casada com meu pai, mas tem um namorado. O meu avô precisou ir embora, morreu. É muita coisa. Então, se a gente tivesse amor, não vamos confundir a cabeça deles? Não vamos confundir a cabeça dos nossos pequenininhos? E de vez em quando a gente faz umas coisas assim que, sabe? Se a gente tivesse amor, teria um pouquinho de renúncia. Espera ele amadurecer um pouquinho. Mas ele é especial, não amadurece nunca, mas tem coisas que não dependem de nós. Mas nunca mais eu vou poder ser feliz. Mas escuta, você tem 10 possibilidades de ser feliz. Só uma que você não vai ter, ainda sobram quantas? 9. Mas a gente não pensa.
Não, mas eu quero justamente aquela que eu não posso. Então aí vem essa questão do amor, é a família, olha aí. A família briga com as crianças, judiam das crianças, mas não batendo muitas vezes, criando essa confusão mental na cabecinha delas. Que o pai do meu irmão não é o mesmo pai do meu outro irmão, que também não é o mesmo meu pai. Sabe essas coisas assim meio confusas? O pai do meu irmão não bate nele, mas pode bater em mim. Sabe essas coisas assim que atrapalham a cabeça da criança? Problema de família. E aí... Minha tia é minha mãe agora. Mas isso é bonitinho. Não, né? Mas é o normal. Não é? A minha tia é minha mãe? É, não é? Mas às vezes a mãe vai embora. Desencarnou. Não. Tipo assim, meu pai se separou e agora a minha tia virou minha mãe, porque virou uma madrasta, entendeu? Na mesma família. Eu não entendi. Eu estou confuso. Se separaram. Aí o pai agora tá com a tia. A tia da criança? Isso. Ele casou com a irmã da... Isso acontece. Acontece? Ele é professor, então ela vê 1000 casos. Mas não é muita coisa na cabeça dele? Não é muita coisa. Não dá para fazer uma coisa de cada vez assim? Não dá para ser assim, devagarzinho, uma coisa de cada vez? Porque depois gera uma confusão mental. O que acontece? A criança não gosta do comportamento daquele que também não é o pai. O pai, por sua vez, acha que não tem obrigação de cuidar do filho do outro. Aí nós temos os conflitos. Nem todas as crianças vêm preparadas para isso. Nem todas as crianças vêm preparadas para isso. E aí vem o conflito. Aí ele acha que pode enfrentar tudo isso sozinho. Aí começa na escola a ser rebelde com o professor, a maltratar os coleguinhas. E aí começa a ser empurrado para fora, vai para fora da escola. Aí para fora da escola tem lá um outro ambiente. Aí começa um tumulto, uma coisa assim, uma coisa perigosa. Se nós esbanjássemos amor. Olha, quando ela falou da mãe que não é a mãe, a tia que é a mãe, sabe o que eu pensei na hora? Eu pensei num caso que tem num livro do Chico, inclusive. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. A gente está ficando assim meio, sabe, um pouco assim... Adolescente. Não, é assim, algumas memórias, às vezes, quando elas voltam intensamente, e outras elas não voltam nunca mais. Não sei o que acontece, mas essa daí volta toda hora. Volta toda hora, sabe? Assim, volta toda hora essa daí. Mas aconteceu o seguinte, tinha uma colônia espiritual que atendia só crianças de até 4 anos. O assunto é complicado porque a gente pensa assim, desencarnou, vai todo mundo para um lugar só, fica lá e todo mundo se vira e pronto. Não é assim. Tem uma organização, tem uma hierarquia no mundo espiritual. A gente não quer aceitar, não quer acreditar nisso, mas tem. Então vai lá para essa colônia até 4 anos, desencarnou, vai lá. A criança chorava, queria mãe, não conseguiam demover a criança que ela precisava seguir em frente. Buscar uma forma de se organizar para poder retomar a sua condição normal para depois estudar uma reencarnação. Aí a atendente, que era uma mocinha, também desencarnada, com pouca idade, com 20 e poucos anos, ela então foi interceder pela criança e perguntou lá para os amigos espirituais como é que podiam fazer. E aí, muito assim, resumidamente, disse, não, vamos reencarná-lo de novo com a mãe. Aí vieram fazer o serviço com a mãe, mas a mãe tinha interrompido a possibilidade de nova gravidez. Foi uma frustração, mas aí o mundo espiritual tem mecanismos, tem inteligência, porque a coisa da inteligência é uma coisa interessante, não é? Às vezes a gente descobre um negócio e você fala assim, mas eu nunca pensei nisso. É uma besteira, olha, aí resolveu um negócio desse. O Kardec, quando pegou as mesas lá e desvendou um novo mundo, falou, meu Deus do céu! Uma coisa tão lógica, tão óbvia. Aí, pegaram a tia, que é a irmã da senhora lá, da mãe, irmã da mãe. Essa é a verdadeira tia, né? Porque tem a tia que não é verdadeira. Essa que estava falando, né? A tia que não é verdadeira tia, né? Não é. Essa daí foi do Paraguai, da China, de algum lugar, mas era uma outra tia, né? A senhora é a tia assim também? A senhora veio do Paraguai ou da China? Não, é você, né?
É. A senhora é tia original? Sou original. Ah, que bom. Tudo na minha vida. Sou vó original. Então eu estou tão ligada nisso que eu estou falando. Por exemplo, eu nunca aceitei, desculpa, professora, quando proibiram das nossas crianças chamarem a professora em sala de aula de tia. Proibiram. Eu vivi isso, Suzana. Eu sou amorosa, eu sou uma cariana briguenta, eles sabem, minha família, eu vivo em guerra com eles. Todo mundo quer. Sim, proibiram porque eu vivi isso. Eu fui servidora pública 50 anos. Desculpa, mas eu chorava. Mas desculpa por ter sido servidora? Não, de não chamar de tia. Gente, eu chorei tanto. Eu investi em mim. Eu estudei tudo que você imaginar. De freire a tudo até os dias atuais. Chauí, a Marilena, Freire, todo mundo. Não cheguei a uma conclusão. Por que não chamar de tia? E hoje, os meninos que são hoje homens e eu ajudei a educar, tem que nos chamar de tia. E aí, cadê? Eles eu poderia proibir, não é? Eu estou emocionada porque chamam de tia. Eu me aposentei um dia desse. Poxa. Não proibiram de chamar de tia assim. E o tempo passou tão depressa, tão depressa. Hoje eu sou uma idosa, avó de um bebezinho de 1 ano e meio. E aí? Perdeu o título de tia. Perdi. Hoje eu sou uma avó que fiquei 12 horas na fila atrás de uma vaga para netinho. O senhor tem um pouquinho de ideia do que eu vivi. Bom, a senhora é uma tia original e uma avó original. É isso, é isso. Tá bom, tá bom. Então, o que eu estava falando mesmo? De tia original. Antes. Do livro. Qual era, o que falava do livro mesmo? Criança de 4 anos, que queria reencarnar. Que E tinha a mãe que não retornar. podia. Isso. Aí usou a tia. Puxa. Ufa, ainda bem que você estava prestando atenção. Porque, olha, vou te contar, viu, dona Áurea? Ela nunca mais ia me chamar, porque conta umas histórias que ninguém presta atenção, pergunta. Não vou mais chamar, não. Vamos ficar só na música que tá muito bom, né? Então, chegaram lá e fizeram a ligação na tia. Só que a tia era jovenzinha, e o que aconteceu? A tia, um pouco relapsa, e a irmã cuidava do sobrinho, mas ela cuidava com tanto amor, com tanto desvelo, que o sobrinho passou a chamar ela de mãe e a tia de tia, a mãe de tia. Por isso que eu fiz essa confusão mental com as senhoras, entendeu? Porque ali eles arrumaram um jeito da criança voltar a conviver com a mãe. Como a mãe não podia recebê-lo, recebeu a irmã dela, a tia, e ela cuidou com tanto carinho, com tanto amor, que ela ganhou o título de mãe e a mãe ganhou o título de tia. Mas a mãe não se incomodou com isso, às vezes até agradeceu, né? Porque às vezes não estava em condição de. Então, a gente vê essas confusões e a gente pensa, poxa vida, é isso que nós precisamos pensar um pouquinho ao nosso redor. Às vezes nós precisamos dar uma cota de sacrifício para um bem maior. Nós precisamos dar essa cota de sacrifício. É lamentável mesmo, eu particularmente, não devia nem falar isso, mas eu tenho uma casa que abriga crianças e agora tem um movimento enorme para excluírem o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Tem um movimento enorme para isso. Aí tem uma justificativa, sabe? Porque no dia do pai, por exemplo, o pai não mora com ele. Aí ele fica frustrado porque o pai não está lá, porque o pai não está não sei aonde, porque não. O dia da mãe, a mãe não cuida a avó, ele não sabe se vai a avó, se vai a mãe. Mas eu pensei assim, na minha cabeça, o dia do pai e o dia da mãe sempre foi o dia da família. Então se vai a avó, a tia, a moça que cuida, a babá, não importa. Vai quem ele quer que vá lá ver ele, se apresentar, cantar, tocar violão, aprender violão, escrever notas de violão, desenhar no caderno, fazer o que ela quiser, não é mesmo? E eu fico também, eu acho que eu estou com o mesmo sentimento da senhora, porque eu falo assim, meu Deus, esses valores não podem ser assim menosprezados, não é? Porque a gente parece que menospreza o valor família. E eu não sei se os nossos irmãos que estão lá
agora não sei, mas antes que estiveram lá, não sei, não posso dizer nada disso, porque agora que eu estou conseguindo escrever o O com o copo. Tem um termo assim, não tinha? Não sabe nem fazer o ó com o copo. Não tem um termo antigo assim? É minha mãe que falava isso, né? Que nós precisamos preservar a ideia da família justamente por isso, porque os nossos pequenininhos crescem. E se eles crescem com um conceito distorcido de família, então eles desrespeitam qualquer outras pessoas que estão ao seu redor, que são familiares. Que não são familiares consanguíneos, obviamente, mas são familiares espirituais, que somos nós, os seus irmãos do Criador. Então como é que nós podemos viver como irmãos numa grande família se a gente, o menor conceito de família está arrebentado, está estourado? Como é que nós vamos viver assim desse jeito? Não é? Então meu pensamento é assim, é um título carinhoso? É um título carinhoso. E eu até gosto, sabe por quê? Porque outro dia eu peguei o ônibus, um menininho tão bonitinho falou, senta aqui, vô. Eu falei, vô, caramba, rapaz, é tio, hein? No máximo tio. Eu não gosto de tio, não. Aí ele já não gosta, tá vendo? Vai me chamar de velhinho, eu fico mais satisfeito. De velhinho, né? Velhinho. Então. Mas é o título carinhoso. Ah, não pode chamar de tio. Ah, vai pro raio que o parta. Não é mesmo? Eu não sei, umas coisas que a gente tá... mas o conceito da psicologia moderna... Que isso? Então, se a gente consegue conviver bem em família... Vejam, as pessoas que têm estrutura familiar se desenvolvem, estão aí trabalhando, progredindo, criando condições favoráveis. As famílias desestruturadas, nós na casa espírita, fazemos um esforço enorme para manter um conceito de família mínimo. As sacolinhas de Natal, que as pessoas às vezes olham com certo desdém, não é? É justamente para ele entender que ele tem alguém da família espiritual dele preocupado com ele. Ah, mas sou eu? Não foi eu que trouxe. Você tem um familiar, mas não é um só, tem mais 2, 3. Tem uma cadeia de pessoas que estão interessadas em você. Não desanime. Não vá para um caminho obscuro. Procure se manter de pé. Olha aí o agradinho que Jesus está te oferecendo. Jesus confia em você. Nós fazemos um trabalho terrível para poder manter uma estrutura familiar. Trazemos as mães aqui, tadinhas, todas elas um pouquinho fora do ar, para falar conceitos básicos, coisas básicas de família, de manutenção de família. Cuidado, não seja tão violenta com o filhinho, vai devagar. Eu sei, 7 ou 8 gritando o tempo todo na sua casa, que tem 2 metros quadrados, não é fácil, não é? A gente sabe disso, mas a gente vem trabalhar isso, esse conceito familiar. Cuidado, não vai devagar com o seu filhinho. E hoje a gente percebe assim, quanto mais amor a gente dá para eles nessa idade, nessas idades. Também não devia falar isso, mas eu tenho atrás de mim cerca de 500 crianças. 500 crianças. Atrás de mim. Aí eu penso assim, eu trato eles como se fossem meus filhos. Então, um dia das crianças, você vai querer a pulseirinha rosa ou a verde? Vou querer a verde, porque eu sou menino. Mas a verde palmeirense, é melhor você ficar com a rosa. De jeito nenhum. Eu prefiro ser palmeirense do que ser menina. Você escolheria qual cor? Verde ou rosa? Escolhi uma rosa lá na cabeça. Deixa ela, se for responder, você não é procurador dela. Hã? Rosa? Rosa, né? Todas, olha, próximo sábado vai ter o término do negócio em outro lugar, né? Porque não são 500 num lugar só, né? Todas as 100% sabiam exatamente o que queriam. Sabiam. E eu não sei por que tanta confusão por causa disso. Tanta confusão. Peguei 150 crianças carentes, extremamente difíceis. É assim, eu tenho um corpo de voluntários, assim, que a cada festa sai 30%, 40%, porque eles falam, na próxima eu não voto de jeito nenhum aqui. Calma, filhinho, não precisa invadir, fica aí. Não é para subir, não é para pisar na planta, sabe, assim... Mas você dá uma dose de amor, eles também ficam enciumados, né? Porque tudo é Sérgio, o Sérgio chegou, o Sérgio está embora, o Sérgio chegou, etc.
Aí você fica, mas só tem Sérgio aqui, e nós? Não é? O compromisso é meu, na verdade, né? Mas eu quero dizer assim, é preciso uma dose de amor, é preciso uma possibilidade para que a gente possa reconstruir. Veja, uma reconstrução é um negócio complicado. Uma construção, vamos falar com o especialista. Reformar não é muito mais complicado? Não é? Às vezes o camarada fala, olha, eu queria... Você pegar um pequenininho lá que está com a cabeça zerada, depois na linha, que se já pegar um maiorzinho, fala assim, vai entrar mesmo. Então, ele chegou aonde eu ia chegar, mas o que eu quero dizer assim, numa construção, não é? Às vezes fala assim, ó, eu queria dar um jeito nesse, arrumar esse banheiro, passar esse banheiro daqui para cá, e essa sala eu queria pôr ali. Vamos fazer, vamos derrubar a casa e construir de novo? Não é assim, muitas vezes? Então a reconstrução é um negócio terrível. Aí a gente pega 700 mil, hoje estamos perto de 900 mil encarcerados. 900 mil. Brasil. Segundo ou terceiro maior encarceramento do mundo. Negócio forte. Aí você vai lá até 22, 27, 30, 34. Você tem que reconstruir. Fazer uma reforma. Vocês acham que está todo mundo disposto a fazer reforma? Veja que dificuldade. Então, tem inteligências, graças a Deus, trabalhando, militando para isso. Mas, voltando ao conceito de família, quando a gente consegue, da nossa parte, não é? Ter uma renúncia, uma coisa assim, manter a coisa funcionando de pé, é muito melhor do que amanhã depois tem que sentar 50 vezes com a pessoa. Mas ele não é o meu pai. 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 Sabe? 50 vezes você vai ter que falar para ele. E às vezes você tem do outro lado uma pessoa que não está muito interessada em reformas. Exemplo, tudo bem, eu não sou seu pai. Mas eu te quero tão bem como se fosse. Não é? Então, aí também falta amor, né? Às vezes do companheiro que está chegando, que encontra uma família feita. Eu cheguei a essas conclusões, veja que interessante. Quando a gente tem um desencarne, por exemplo, tem lá o papai, a mamãe e o filhinho. Aí o papai falece. A situação é absolutamente outra. É outra. Porque o filhinho se une com a mãe, ele vai querer proteger a mãe, se é um menino, né? E ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, ele vai querer assumir a posição que era do pai, porque o pai precisou ir embora. Agora, quando o pai fala assim, olha, o clima na Bahia é melhor, em Recife, em Natal, em João Pessoa, na Fortaleza, aonde mais que o clima é melhor? No Ceará, Araçaí. Pode continuar. O clima melhor. Araçaí é a minha cidade, faz 48 graus. 48 graus. Puxa vida. Aí fica um negócio estranho, esquisito, porque na cabeça dele ainda consta a ficha do pai, mas o pai está desaparecido, está ausente, sumido. E não raras vezes a mãe está em pé de guerra com o pai, na justiça, para a prisão, não paga a pensão, não sei o quê, e tanta confusão. Não é muito para a cabeça dele? Vai para a prisão. Falar em prisão quando a gente era criança, a gente, que eu quero dizer, todo mundo aqui que tem um pouquinho mais de 18 igual eu, assim, tipo uns 720 meses, mais ou menos. A gente tinha uma educação que era assim, olha, você tem menos ou mais de 720? Eu acho que eu tenho mais. Não, nessa encarnação você não tem 720, não. Aí, no nosso tempo era assim, polícia, assim, ó, tá vindo uma preta e branca, tá vindo uma vermelha. Aí eu tinha medo da polícia, não tinha medo. Aí você vê sua mãe falando que vai pôr ele dentro da cadeia, a gente toma o partido do pai, fala, não, vai pôr ele preso não, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Olha a divisão, olha o problema, olha a dificuldade. Fazemos um ponto aí, tá certo? Cada um pode avaliar a si mesmo, não tem problema. Se nós erramos, é sempre possível consertarmos. Se falhamos no amor, é sempre possível oferecer cada vez mais amor. Porque ninguém perde oferecendo amor, viu, gente? Ninguém perde. Ah, mas é para um desconhecido, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Meus filhos até preferem. Falam, pai, você não vai hoje em nenhum lugar dar amor para alguém?
Nós estamos cansados do seu amor aqui, está bem guardadinho lá, tá bom aqui. Então Kardec desvenda um novo mundo e nós vamos percebendo que, devagarzinho, tudo que Jesus estava dizendo para a gente há 2000 anos atrás ainda estão em evidência. E vão estar por um tempo que a gente não faz nem ideia, porque vejam, cada vez mais a ciência vem confirmando os informes do Cristo, não é? Então, tem lá o período da agricultura, que o Cristo pega elementos da agricultura, não é? Para dar o exemplo da semente, da árvore, dar exemplos assim dessa forma que pudesse ser didático, porque por mais maquinário que nós possamos colocar na terra, é preciso ainda plantar, é preciso esperar, é preciso o sol, é preciso regar, não é? 2000 anos nós estamos tendo que fazer isso, por máquina ou sem máquina, mas temos que fazer isso de algum jeito. Então a gente vai percebendo, não é, essa coisa de amor, não é? O amor que eu quero dizer não é esse amor que a gente escuta aí nessas músicas, nas novelas, não é esse o amor. Mas o amor do respeito. Vou dar um exemplo, vamos dar alguns exemplos para a gente poder sair daqui com algum exemplo, né? Porque senão vai ficar lá, fala do amor, aquele besta lá só falava de amor, mas não explicou nada. Por exemplo, vai comprar tomate na feira. Aí você vai lá, não precisa escolher só os melhores, escolhe uns mais ou menos também, sabe? Porque se todo mundo for lá escolher os melhores, os outros que vão chegar lá vão escolher o quê? Ele que se dane. É isso? Mas aí às vezes ele está esperando a promoção. Mas ele tem que fazer a promoção, porque se ele não fizer, ele também tem que jogar fora. Quer dizer, o feirante que se lixe. É assim também? Talvez não, não é? Aí você está dentro de um ônibus, você vai ficar 1 hora dentro do ônibus, você pegou um lugarzinho, sentou. Aí você vai caminhando com o ônibus, meu Deus do céu, acho que meia horinha, 40 minutos já tá bom, deixa alguém sentar um pouco. Assim, sem falar nada para ninguém. Levanta e pronto. Ué, o senhor levantou, vai sentar? Não, eu estou com problema na coluna, tenho que ficar de pé mesmo. Pronto, resolve assim. Problema na coluna todo mundo tem. Se não tem, vai. Não é? Não se iluda, viu? Não se iluda, tá? Você. Principalmente você. Como se chama? Júlia. Então, Júlia, tá tudo bonitinho funcionando aí, né? Mas daqui a 600 meses você vai ver só. Então vejam, essas coisinhas assim que parecem, sabe, vai no mercado, tem 2 carrinhos para passar, o menino tá com um chocolate atrás de você. Pode esperar, viu? Lugar de vagabundo na cadeia. Deixa ele passar. Isso é coisa de amor. Pelo amor de Deus. Aí tem que vir uma lei. Sabe uma lei assim? Eu aprendi essa lei lá em Caraguatatuba. Fui lá, sei lá fazer o quê. Aí estão dirigindo lá e falam, cuidado, porque o negócio aqui é feio, hein? Como assim é feio? Se a pessoa botar o pé para fora da calçada, você tem que parar o carro. Mas não tem faixa aqui, não interessa. Se ele botar o pé, você tem que parar. Olha só. Nós temos que... Somos obrigados, né? Olha outra coisa de amor forçado que nós temos aqui. Tem uma placa lá, não sente aqui. Só sente se não tiver mais ninguém para sentar, mas você não vai saber nunca se vai ter alguém para sentar aqui. Melhor você não sentar. Aí a gente senta lá, aí dá uma cochiladinha, faz que dorme a viagem inteira, né? Aí o povo cai em cima de você. Tá tudo bem, senhor? Tá tudo bem? Tô bem pra chuchu. Acabei de sair do hospital, fiz a cirurgia na coluna, mas tô bem. Pode ficar sentado, não tem problema. Será que a gente tem noção que a gente precisa favorecer alguém? Essas coisas mostram o amor de uns para com os outros. Sabe? De vez em quando a gente tem umas desculpinhas assim, umas coisas, né? Mas isso é você pensar um pouquinho mais no outro. É isso que é. Quando uma pessoa chega ao ponto de fazer isso do tomate, por exemplo, né? A gente não tem mais nada para ensinar de amor para essa pessoa. Porque ela não está pensando só nela. Ela já está com o Cristo dentro dela, porque ela pensa assim, amar a Deus e é o próximo como a mim mesmo. Então eu preciso levar meia dúzia, eu vou levar 4 bom e 2 eu vou levar mais ou menos. Porque esses mais ou menos não vai ficar para o último, que o cara vai ter que fazer uma oferta, ou depois vai ter que jogar fora. Mas eles abusam no preço, mas eles fazem, acontece. A gente está sempre com essas ideias, não é assim?
Não, o mercado está rico, milionário. Não é mentira. Mas aí eu fico pensando, se não fosse o mercado lá, como é que seria? A venda do seu Zé? Ia ser assim? Vai na venda do seu Zé, vai lá na venda dele. Escuta, seu Zé, o senhor tem óleo, como é que chama? Óleo de oliva, prensado a frio, 100%? Tenho, é esse Maria aqui, ó. É Maria? É Maria que chama? É Maria, então. É misturado? Meu Deus! É óleo e azeite. Será que tem azeite lá? Ou tem uma essência de azeite? Então, quando a gente consegue pensar no outro, a estacionar o carro, nunca vi ninguém sair dessa garagem. Naquele dia que você estacionou, ele vai precisar sair. Ou vai precisar entrar. Aí ele vem aqui com uma placa. Quem é o espírita de porco que pôs o carro na minha porta? Imagine só. Falta de amor, né? Eu recebi uma placa dessa, uma foto. Dizendo, o que a pessoa precisou fazer. Mesmo que você vá na casa espírita, não seja espírito de porco e pare o carro aqui. Olha só. Por isso, todos os vizinhos da casa espírita são tudo inimigo dos espíritas. Tudo inimigo. Não, mas das 8 às 9, tenho certeza. Não vou parar na rua de baixo porque é muito escura. Não vou parar na rua da frente porque é longe. Vou parar na rua do lado porque Nós temos sempre uma desculpa, não é assim? Tem que andar. E se garoar, por exemplo? Se chover? Não é assim que a gente pensa? Júlia, vai se preparando, viu? O futuro é seu, tá bom? Você vai ter que assumir. Você e todos os seus irmãos na Terra, com 10 anos. 10 você tem? 9. Se é 9, é 9. Se fosse eu, já falava, já vou fazer quase 11. Mas eu ainda tenho 9, né? Então, é preciso esse amor. Amor em família, amor pelo semelhante, amor pelo próximo. Escorreguei e caiu. Não tem problema, levanta e segue. É isso que nós precisamos fazer. Fiz um gesto de desamor com alguém. Não tem problema, levanta e segue e corrige. Não tenho coragem. Não tem problema, faz com outros. Não tenho coragem de pedir desculpa para ninguém. Vai para frente. Não precisa falar desculpa. Nos gestos, né? Por exemplo, se seu carro aparecer riscado pelo seu vizinho, aí vai falar assim, você foi sair com o carro, você acredita que eu raspei seu carro? Nem tinha percebido. Eu tenho um piloto novo lá em casa. Pede pra mãe falar, né? Escuta, fala aí pra ele que na garagem. Foi com alguém? Bateu em carro de alguém? Foi no pilar. Graças a Deus, foi no pilar. É que se às vezes bate no carro de alguém lá, você tem que mudar do prédio, porque é uma coisa assim de amor fraterno. Fala, eu tenho tanto amor por você e pelo seu filho que raspou no meu carro. Eu vou te arrumar um lugarzinho muito bom pra você, na Vila Alpina, Vila Carrão, quarta parada. Não é assim? Que bom que vocês estão rindo. Olha, a dona Áurea, hoje então a senhora acertou, né? Conseguiu tirar um pouquinho dessa opilação do fígado, do rim, e os espíritos vão poder trabalhar um pouquinho melhor. E eu também, graças a Deus, eu saí daqui e fiz assim, bom, não faz nada, vagabundo, chega atrasado, mas pelo menos eles riram um pouquinho, de uma forma espontânea. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olhem, querem se libertar profundamente desse desamor, conheçam um pouco mais de Jesus, conheçam um pouco mais de Kardec, que explica Jesus de uma forma magistral. É preciso a gente criar hábito para isso, não é? Então, construir é uma coisa que dá trabalho. Eu estava na casa da minha cunhada, falou assim, amanhã eu preciso de alguém lá para ajudar a descarregar o caminhão de bloco. Eu falei, não, pode deixar. Eu sou expositor espírita, eu sou fraterno, não é?
Aí quando eu vi o tamanho dos blocos, era assim, eu falei, não tem problema, pego um cada um. Eu sei que eu carreguei 2 blocos, tinha que descer uma ladeira assim, e pôr lá no quartinho, lá no fundo. Eu sei que eu carreguei 2 blocos assim, um já vinha de gatinho para pegar os próximos. Aí ela, com muita caridade, falou assim, não precisa, você não está acostumado, deixa que os meninos pegam. Muito obrigado pela atenção, uma ótima semana, um ótimo fim de semana. E olha, não se desanimem, viu? Na próxima quinta-feira, pessoas muito competentes podem estar aqui com vocês. Tá bom? Você vai voltar? Não. Ainda bem que essa obra não tem mais que carregar.